e isso inclui o Senhor Jesus Cristo. O Senhor está dizendo que Jesus chorou? Sim, eu estou afirmando que Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou, e Jesus não chorou em apenas um só momento. Jesus chorou porque sentiu empatia pelas pessoas. Jesus chorou porque sentiu o sofrimento e viu o estado calamitoso que Jerusalém passava por ter rejeitá-lo. Mas Jesus também chorou, e como criança acredito eu que ele chorou no dia em que ele nasceu. Todo ser humano, desde o seu nascimento, as lágrimas já o acompanham. De alguma forma nós choramos. A criança chora quando ela está com fome. A criança chora quando ela sente dor. A criança chora quando ela sente falta da sua mãe ou de alguém que o proteja. A criança chora por algum motivo. E assim sucessivamente os seres humanos choram. Nós choramos de tristeza, nós choramos de alegria. O choro hoje da irmã Maria é um choro de alegria, mas ela está chorando de alegria porque ela já chorou de tristeza. Então isso faz parte da nossa história. As lágrimas muitas vezes são catastróficas e elas se transformam em pranto. É lamentoso quando perdemos um ente querido. Eu não gosto muito, meus irmãos, de ir a velório, porque em velório nós vemos tanta tristeza, nós vemos tanto sofrimento, e eu não sei o que dizer em velório. Eu não sei que palavras dizer, falar para uma pessoa que acaba de perder um ente querido. Mas uma coisa que nós temos a esperança é o que a Bíblia fala, que um dia toda essa lágrima ela será extinta para sempre do rosto da humanidade. Toda lágrima será cessada, todo pranto será extinto. E qual é a certeza disso? É porque o Gênesis começa com a perda do paraíso, a perda maior que eu falei, que é a presença de Deus. Adão ali, aquele paraíso simbolizava não só isso, mas era viver na presença de Deus, e ele vivia continuamente nesta presença. Mas no dia em que ele é expulso, ele tem que buscar constantemente a presença, mas havia uma parede de divisão. Mas há uma esperança. Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, ele morreu, derrubou a parede da separação e deu acesso livre à presença de Deus outra vez. Nós temos essa esperança, nós temos essa alegria, nós temos essa certeza de que um dia aquilo que foi perdido, aquilo que foi extinto na vida do homem, voltará a existir outra vez na vida do homem. É por isso que eu digo, sabendo disso, quando nós pecamos ou os nossos pais pecaram, há uma diferença entre o pecado de Lúcifer e o pecado de Adão. O pecado de Lúcifer, ele deseja pecar. O pecado de Adão, ele é induzido a pecar. É por isso que Deus foi tão severo com os anjos que caíram, porque eles não tinham necessidade de pecar. Eles estavam em corpo perfeito, em um corpo espiritual. O homem não, apesar de estar num corpo perfeito, mas ele estava no tabernáculo de carne. Ele desconhecia isso, ele sabia disso, mas ele desconhecia a natureza do pecado. Ele tornou-se agora possuído pelo pecado, e uma vez possuído pelo pecado, estava sujeito à morte. Como é triste, como disse ao velório, e ver ali a morte quando leva os nossos entes queridos. Mas eu me recordo uma vez de uma leitura que fiz, que um pai vai sepultar uma mãe, e o filho pergunta: pai, o que é o cemitério? Ele não sabia o que era o cemitério. Aí na mesma hora o pai fica bem sem jeito, e o filho em seguida faz a pergunta e diz assim: ô pai, cemitério é lugar de plantar gente? E aquele pai, sem saber, mas o Espírito dá logo o entendimento. Aquele homem era crente e disse: diga a ele que é lugar de plantar gente, porque um dia a mãe dele vai ressuscitar e vai viver eternamente, aleluia, na presença do Deus Todo-Poderoso. É isso aí, meus amados irmãos, nós temos essa esperança. O cemitério só
só pode ser um lugar de tanta gente, porque a qualquer momento Jesus vai tocar a sua trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos trasladados a encontrar o Senhor Jesus. Você pode chorar hoje, você pode lamentar hoje, mas ninguém pode tirar a esperança da presença de Deus na sua vida nunca. Você pode ter a certeza de que viverá eternamente nesta presença. E Satanás, sabendo disso, ele tenta de todas as formas, de todas as maneiras, anular isso na sua vida. É por isso que o Senhor vai dizer no verso 7: aquele que vencer herdará todas as coisas. Todo dia nós temos uma luta a ser vencida. Todo dia nós temos uma batalha a ser travada. Todo dia nós temos um desafio. Todo dia nós somos convidados. O que Jesus disse: aquele que não negar a si mesmo e vir após mim, não é digno de mim. Aquele que não pegar cada dia a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Nós temos todo dia que está mortificando nossos membros e olhando para os céus e dizendo: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Você tem uma esperança, você tem algo precioso a preservar em você, você tem algo glorioso a guardar dentro de você. E o que é que eu tenho, irmão?